Eu queria cumprimentar ambos pela forma como, desde o início, encaminharam os trabalhos. Toda vez que eu procurei a senadora Simone Tebet, me atendeu em tudo que eu solicitei em matéria de costura e procedimento, né, aqui na casa. O senador Tasso Gereissati, inúmeras vezes liguei para ele, pedi que ele reunisse com todas as centrais sindicais, coisa difícil hoje nesse país. De pronto, eles não marcam o dia, a hora, posso ir ao teu gabinete ou você vem no meu. Eu disse, não, Vossa Excelência é o relator, nós vamos no seu gabinete. Pedi para reunir com advogados vinculados à OAB nessa área específica de Previdência. Vossa Excelência, ao mesmo tempo, de pronto, atendeu. Eu queria aproveitar esse meu tempo que eu tenho agora, que nos destaques a gente já acertou que quem serão os que vão defender, mas eu queria falar de 3 questões para reflexão de Vossa Excelência. Eu ainda estou muito preocupado com a palavra periculosidade. E, se não me engano, o doutor Tiago ontem lembrou da emenda 38, que casualmente é de minha autoria, que resolveria, se Vossa Excelência aceitasse como uma emenda supressiva, aqueles que atuam na área chamada periculosa. Acho que contempla até você, Marcos. Acho que é uma emenda semelhante que você apresentou. Vossa Excelência conhece a argumentação, porque eles tiveram, com Vossa Excelência, é a saída melhor no meu entendimento. Por exemplo, o que os vigilantes dizem? Não é que eles estão pedindo adicional ou coisa parecida. Eles dizem, só não constar lá que proíbe, segundo eles, para nós já é um pequeno avanço, que nós continuaremos negociando, discutindo e nos aposentando numa visão, pelo menos a justiça tem dado, daqueles que recebem o adicional de periculosidade ou que atuam em área considerada periculosa. 4 milhões de vigilantes estão nessa situação e estão desesperados. Então, fica o apelo para a reflexão. A segunda questão é que eu gostaria de ver com Vossa Excelência ainda a aposentadoria especial. Porque aquela história que o senador Requião tem levantado, senador Espiridião Amin tem levantado sempre, eu sei que a preocupação dele é a mesma que a minha, apresentamos inclusive uma emenda em comum, de acordo eu e o senador Espiridião Amin. É uma conta que para mim não fecha. O mineiro, a Câmara reconhece que ele não pode trabalhar mais de 15 anos no subsolo. Eu sei que é CLT, não proíbe, não pode. Mas como ele só pode se aposentar com 55, mesmo naquela questão dos pontos, pelo meu cálculo, vai faltar para ele em torno de 8 anos, mesmo nos pontos. A conta direta é 19 anos. O Espiridião Amin pediu uma parte, eu concedo. Não, eu acho que eu peço, não assim que Vossa Excelência terminar, aí o senhor pediu para falar pela ordem sem nenhum problema, isso. Só por conta do tempo. Tá bom. Aí Vossa Excelência pode pedir a palavra. A minha preocupação continua sendo mineiro, porque ele não tem como alcançar os 55 anos. Eu sempre dou um exemplo. Começou a trabalhar com 21, com 15, 36, para 55, numa conta direta, faltaria 19 anos. Claro que na contagem de pontos que Vossa Excelência fez, diminui um pouco, mas ele vai ficar um período enorme sem saber para onde ele vai. Vai ficar desempregado e não pode se aposentar. Pegar o exemplo do metalúrgico, 25 anos, começou a trabalhar com 20, 20 mais 25, 45, para 60 faltam 15. Como que ele faz nesse período que ele não pode se aposentar e não pode trabalhar na profissão dele, que é insalubre e penosa? Caso semelhante é do professor, como ficou vinculado à idade aí de 55, começou a trabalhar com 20, 20 mais 45, para 55, 10. Vai criar um espaço, podemos discutir os números, pela regra de pontos, né, em que eles ficarão desempregados, numa época em que o desemprego está em torno de 13 milhões de pessoas, quem vai empregar o mineiro ou o metalúrgico, ou, no caso, um professor nessa situação. Isso que eu não estou falando ainda daqueles outros setores que eles só podem trabalhar 20 anos naquela área, considerado serviço de alto risco,
começou com 20 para 40, eles também pegam na faixa de 55, 60, ficarão também impossibilitados de trabalhar e não podem se aposentar. Mas uma coisa que o doutor Tiago falou, eu ainda insisti com eles, se realmente é isso. Eles explicam aqui, eu vou ler, eu recebi do doutor Tiago aqui agora. Conversão do tempo especial em comum. A OAB do Rio Grande do Sul nos alerta que o parágrafo 2 do artigo 25 da PEC veda a conversão do tempo especial em comum, que eu vou ligar de novo ao especial. O cara ficou um período, ele quer se aposentar até normal. Hoje é permitido, por exemplo, 10 anos vale por 14, vale mais 4, vale 14. Isso para ele é uma forma dele se aposentar, embora não mais na especial, mas na comum. Tem 10 anos, ele tem mais 4 nessa conversão. Aí ele diz aqui, no caso das atividades periculosas, é pior ainda, porque quando retroage, proíbe especificamente a conversão pelo tempo trabalhado antes da promulgação da PEC. Eu deixo para reflexão, sei que Vossa Excelência vai olhar com o carinho que tem dado a todos os senadores. E, por fim, aposentadoria por invalidez. Essa também é muito preocupante. Cidadão, o exemplo mais fácil para o entendimento de todos que estão nos assistindo, se ele se acidentar dentro da fábrica, ele garante o princípio, não integral, porque integral ninguém mais vai ter, mas vai ser a média do período que ele trabalhou, aquela média chamada de 100% de todo o cálculo. Se ele se aposentar e não tiver 20 anos, tiver em torno de 20 anos, e der um AVC, o carro bata, o que vai acontecer? Ele não poderá se aposentar mais pela integralidade e vai se aposentar só com 60%. O cara não mede a hora que ele vai ter o acidente. Como disse muito bem a doutora Thaís, se o acidente ele vai ter com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos ou com 25 anos de atividade, ele vai se aposentar, se for com 20 anos, por exemplo, com somente 60% do benefício dele. Ganhava 1.000, vou dar um exemplo, ganharia 600, né? Como não pode ganhar menos com salário mínimo, você já catou, ele vai ganhar 40% do total do salário dele. Ou seja, há um prejuízo direto em relação à lei atual e à lei que será promulgada com a PEC para quem se aposentar por invalidez de 40%. Porque se tivesse 40 anos de contribuição, ele vai se aposentar pela integral. Ele não vai medir a hora do acidente. A hora do acidente pode ser com 10 anos de atividade, pode ser com 20, pode ser com 30. Eu dei o exemplo dos 20, que é o mais fácil do entendimento. Se ele se aposentar no período de em torno de 20 anos de contribuição, hoje ele se aposenta com salário integral. Pela nova lei, ele vai se aposentar com só 60%. Eu sei que essa aposentadoria especial não é uma preocupação de diversos senadores. Por isso eu peço mais uma vez a reflexão de Vossa Excelência, claro, com os especialistas, técnicos que estão lhe acompanhando. Essa seria a minha contribuição ao debate nesse momento, porque quando eu li o voto em separado, eu fiz uma análise conjuntural e total e geral. Aqui eu fui de forma pontuada em 4 pontos. Obrigado mais uma vez, presidenta, mais uma vez, senador Tasso, relator. Nós é que agradecemos.